Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Maurício Molon, economista-chefe do Banco Santander. Maurício, hoje no último bloco, as projeções econômicas. Aqui começando com o consumo das famílias que é calculado dentro do PIB, é isso? Exato. 4,7, ótimo crescimento, né? Uma projeção muito agressiva de crescimento do consumo para esse ano, acima da média do mercado. Vários fatores tendem a impulsionar o consumo esse ano. Primeiro, o crescimento do emprego. O emprego já cresce a um ritmo superior a 1% ao ano. Segundo, o crescimento da renda real média. Os salários já crescem a um ritmo superior a 2% em termos reais no ano. Terceiro, a redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros impacta diretamente o consumidor. Taxa de juros muito alta no Brasil, os consumidores alocam uma parcela relevante da sua renda para pagar juros e amortizações. Então essa parcela alocada no pagamento de juros, que em média para o brasileiro é algo como 11%, vai passar para algo como 8%. Sobra dinheiro. Sobra muito mais dinheiro para poder comprar bens e serviços. E tem também o espaço para as pessoas reduzirem a sua taxa de poupança, ou seja, aumentarem o consumo acima do aumento da renda. O indivíduo, por exemplo, que adiou a compra de uma geladeira, de um carro, de um bem durável, pode se sentir mais confortável agora, com uma perspectiva melhor em termos de emprego, para poder fazer essa compra. Então o consumo vai ser o destaque do crescimento econômico esse ano. E o consumo crescendo com uma inflação sob controle, o que é ótimo, né? Isso é fundamental. A inflação tem um impacto relevante, não só na capacidade de compra das pessoas, A inflação ficar mais ou menos estável significa que o poder de compra está sendo mantido. Mas também porque aumenta a confiança e a capacidade de planejar dos indivíduos. Por isso, o consumo acaba sendo favorecido por esses dois efeitos. Inflação baixa, juros permanecem mais baixos e o planejamento leva a mais consumo. Uma Selic de 6,5%. Vale lembrar que nós estamos gravando hoje o programa na segunda-feira, dia 19 de março. Está indo ao ar na sexta-feira, portanto tivemos uma reunião do Copom na quarta, cuja expectativa é de queda de 0,25, é isso? O Copom, segundo a nossa visão, teria reduzido a taxa de juros na quarta-feira em mais 25 pontos, de 6,75 para 6,5. E manteria assim até o fim do ano? Nossa visão é que isso ficaria estável até o final do ano, na maior parte de 2019 também, uma taxa de juros historicamente baixa para efeitos de Brasil, a mais baixa dos últimos 60 anos. Isso é um acontecimento importante que vai ajudar a sustentar as outras projeções, inflação estável e consumo em crescimento. Agora, só Selic baixa é suficiente ou falta algo a mais para cair na ponta, para consumidor e para empresa? Falta muito ainda. Temos que desenvolver, temos que avançar com a agenda de redução de spread bancário. Spread bancário que pode ser afetado provavelmente... Spread que é a diferença entre a taxa que o banco capta e aquele empréstimo. Tem razão, a sem conversa de economista sem economista. Essa diferença entre a taxa final e a taxa básica do Banco Central ainda é muito grande no Brasil. Aspectos como, por exemplo, o compulsório. É algo que o Banco Central vai abordar, vai reduzir o compulsório, vai ajudar. Aspectos relacionados à inadimplência. A inadimplência ainda é muito alta. Com a recuperação da economia, a inadimplência vai cair, vai ajudar a comprimir esse diferencial e baixar a taxa na ponta final. E tem aspectos relacionados às leis, por exemplo. Tem uma discussão da lei do cadastro positivo, onde as pessoas podem ter acesso a crédito mais barato, os bancos podem conhecer melhor as informações os bons pagadores, sobre os bons pagadores. Isso vai ajudar também a reduzir esse diferencial e a taxa na ponta final para o consumidor. Falta, na sua avaliação, quando você compara com outros países, falta concorrência bancária ou ela é suficiente no Brasil? Olha, se a gente faz um paralelo com outros países em termos de concentração bancária, o Brasil não é muito diferente do que se vê em outros países em termos de concentração bancária. O que é importante ter em mente, por exemplo, é que a gente tem os bancos públicos que são mais do que 50% do sistema. É bem concentrado. Então, se você tem um sistema, não confundir concentração bancária com oligopólio, porque se houvesse um oligopólio no Brasil, significa que o Estado estaria participando do oligopólio. Então é algo que não faz muito sentido. Então, de fato, algumas medidas para reduzir a concentração bancária, principalmente agora com as fintechs, pequenas empresas que podem proporcionar investimentos melhores, retornos, empréstimos a custos mais baixos, tudo isso vai ajudar também. Mas o mais importante são esses fatores que eu falei no início, que é o arcabouço institucional do crédito no Brasil, que precisa melhorar, principalmente a capacidade de pagamento, o tema da inadimplência. E por fim o dólar, 3,50 no fim do ano. Um pouquinho mais caro do que está hoje, é isso? Exato, porque a gente vê aí um cenário internacional caminhando para uma conjuntura um pouco mais difícil.
né? A China pode ter o seu crescimento desacelerado um pouquinho, né? Em função de um rebalanceamento entre investimento e consumo. A gente vai ver os Estados Unidos com taxa de juros subindo ligeiramente, né? E a gente tem aí todas as incertezas relacionadas à possibilidade de aprovação de reformas no Brasil. Então esses aspectos sugerem que a variável que vai refletir a incerteza da economia será o câmbio. Outro fator que é importante para o câmbio, para a nossa projeção, é o seguinte: as taxas de juros caíram muito. Então no passado era muito vantajoso para os investidores trazer dinheiro para o país. Hoje os ganhos são muito menores, então, na verdade, os capitais de curto prazo estão saindo, enquanto eles entravam no passado. E imagino também que outra premissa aqui é que a agenda reformista venceu a eleição, porque nós estamos falando de uma projeção para o fim do ano. Se surgir uma novidade na eleição, isso pode afetar o dólar, né? De fato, se houver aí uma perspectiva de que a gente pode voltar a um modelo de Estado mais intervencionista, de maiores incertezas fiscais, obviamente, a primeira variável que vai sofrer vai ser a taxa de câmbio brasileira. Muito bem, Molon, por favor, faça um visto aqui nas suas projeções. A ideia é que o Molon volte daqui a um ano, não para a gente ver, perfeito, não para a gente ver o que ele acertou, o que ele errou, mas o que aconteceu no Brasil e no mundo que eventualmente afetou para cima ou para baixo as projeções. Muito bem, Luiz. Combinado? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O último, para pegar o seu termômetro de otimismo ou pessimismo. Hoje, você compra ou vende Brasil? Eu compro. Compra Brasil. Tá otimista. Muito bem. Maurício Molon, economista-chefe do Banco Santander, participou conosco do Papo de Economista, que volta na semana que vem. A você um ótimo fim de semana e até lá.